Alô, alô, esquemanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Mestres do Universo, Salvando Eternia. He-Man está de volta e eu decidi vir aqui falar sobre ele. Eu tenho assistido as coisas, mas eu não estou conseguindo gravar porque, enfim, muito trabalho, eu não estou tendo tempo, mas eu preciso muito retomar esse canal, porque em breve eu vou começar o financiamento coletivo do meu primeiro romance, do meu primeiro livro, e esse canal que eu trabalhei durante anos nele, com o único objetivo de quando eu tivesse o financiamento coletivo eu ter um lugar para poder divulgar ativamente, eu abandonei nos últimos, sei lá, quase um ano. Mas eu vou retomar, eu prometo, e o assunto não é sobre isso. A Netflix, em parceria aí com Kevin Smith, né, que é o produtor executivo showrunner dessa série, estão aí trazendo de volta o He-Man pra gente. Antes de eu falar especificamente, esse vídeo vai ser cheio de spoilers, tá? Até porque é difícil não spoiler uma série que tem revelações viradas já no primeiro episódio. Aqui, né, a gente vai acompanhar ali uma história que meio que se passa... É uma continuação, praticamente, direta, né, assim, uma continuação, obviamente, com, digamos assim, recolocações do lore oficial, do lore dos brinquedos, porque muitos personagens que estavam nos brinquedos e nunca tinham chegado à série de TV foram, né, aparecem aqui nessa série, mas basicamente, dentro desse primeiro episódio, o que a gente vai ter é o esqueleto ali, classicamente, atacando o castelo de Grayskull e as tropas indo lá do castelo de Grayskull para protegê-lo, incluindo o He-Man. E nesse primeiro episódio já a gente acaba, né, tendo ali uma revelação sobre de onde vem o poder e a magia de Eternia. Vale destacar que praticamente todos os diálogos desse desenho são cheios de infodump, né? São altamente explicativos, tudo é muito explicado. Obviamente, apesar de estar mirando ali na nostalgia do público velho, ele quer dialogar diretamente com a criança e os jovens de hoje em dia, né? Então, essas explicações infodumps são características tradicionais dessas animações, especialmente a norte-americana. Né? E os animes também têm isso muito tradicionalmente. Essas animações realmente voltadas para o público infantil acabam sendo por demais explicativas e isso acaba pesando um pouco. O He-Man e o esqueleto morrem no primeiro episódio, né? São consumidos ali por aquela bolha de energia mágica de Eternia e, na realidade, o plot, né, e esse primeiro episódio, ele meio que desfaz tudo, né? O mentor é banido do reino, Attila, né, pela mentira, por descobrir finalmente que o príncipe Adam era o He-Man, se indigna e vai embora, então tudo meio que acaba se desfazendo, né, dentro do primeiro episódio da série, o que é muito ousado, narrativamente falando, de uma série que tinha meio que um padrão repetitivo, né, os episódios eram meio inconsequentes na narrativa tradicional de He-Man e She-Ra, e na realidade daqueles desenhos dos anos 80 todos, né, eles de certa forma nunca tinham uma consequência muito profunda. Tem aquela briguinha boba ali e depois tudo fica bem e começa uma nova briguinha boba num ciclo eterno. Essa série vem com essa proposta, né, de uma narrativa mais madura, obviamente os tempos mudaram e a gente precisa de que, por mais que ela tenha essa característica infantil de explicar demais e piadas bobas, precisa ter um pouco mais de consequência para segurar o público de hoje em dia. É uma temporada curta, de 5 episódios, então a gente vai, na verdade, acompanhar o arco da Attila, que ela acaba descobrindo que Eternia está em perigo, né, depois da destruição lá desse orbe que condensava toda a magia, o ato do sacrifício do próprio He-Man para poder conter o esqueleto, de certa forma foi em vão, porque o próprio mundo de Eternia está entrando em colapso pela ausência da magia. E aí a Attila vai ali juntar antigos inimigos e aliados para partir nessa jornada para conseguir, né, juntar a espada do poder novamente, para poder restaurar a magia e o equilíbrio em Eternia. Cara, os nerds devem estar se mordendo, se doendo. E só por isso eu já acho extremamente divertido. A narrativa é bem legal, o arco da Attila, e ela é uma personagem bem interessante. A Attila tem ali a sidekick dela, né, a Andra, que de certa forma rola até um queerbait, né, você fica com a impressão que existe uma relação entre elas, mas isso depois, posteriormente, é abandonado. Por sinal, que personagem que não sabe lidar com a mentira, né? A Attila meio que, ela realmente fica muito transtornada com a mentira e isso é levado até as últimas consequências, assim. Eu achei que isso foi, digamos assim, um plot tênue, assim, sabe? Eu esperava um pouquinho mais de complexidade pra ela como personagem. Achei que só a mentira e ela ficar tão indignada, tão radicalmente indignada por tanto tempo, especialmente levando em consideração que o Adam morre, que tem consequências sérias, eu achei um pouco forçado. Mas basicamente a gente vai embarcar nessa jornada onde ela vai tentar encontrar ali, ela vai cumprindo algumas missões e encontrar os artefatos para poder reforjar
a espada. Isso acaba acontecendo bem rápido, porque, enfim, a narrativa tem 5 episódios, então cada episódio, uma das partes desse quebra-cabeça é montado rapidamente, sem muita, digamos assim, firula para acontecer. Talvez a maior dificuldade que eles passem seja ali naquele momento que eles vão ali para o reino inferior, para o mundo dos mortos, mas fora isso, as outras coisas são mais simples. Porém, apesar da simplicidade com que as coisas são resolvidas, sempre vai tendo uma consequência, né? A morte do corpo, a morte do Roboto posteriormente. Então, eu achei muito interessante a decisão de tirar He-Man e Esqueleto de dentro da narrativa, porque permite que esses personagens secundários, né, que tinham ali histórias no background e nunca tinham sido de fato exploradas, elas possam ser exploradas aqui, né? Então a gente conhece um pouco mais da Maligna, a gente conhece um pouco mais da história do Corpo, obviamente a Tina tem todo o destaque, né? Mas no fim das contas, havia esse vazio de informação com esses personagens, e essa série acaba por preencher esse vazio e fazer isso de uma maneira dinâmica. Além disso, eu achei as cenas de ação do desenho bem divertidas, assim, tem alguns momentos legais. Ele ainda tem aquele arzinho meio econômico, eu acredito até que seja proposital, mas a série traz um dinamismo a mais, né? Com algumas cenas de ação, obviamente respeitando a escala bem mais baixa disso, lembrando a série do Castlevania, né? As animações que usavam ali na série do Castlevania. Obviamente a do Castlevania tem uma qualidade de animação bem maior, mas de certa forma há aqui uma tentativa de emular isso. Especialmente também eu gosto das cenas de magia, né? Como as magias são feitas, elas ficaram realmente com efeitos legais e a gente vê uma dimensão de poder mais interessante do que a gente tinha nas narrativas anteriores. Uma das coisas interessantes do world building de Mestres do Universo é a questão de tecnologia e magia, né? Ele é um mundo onde dialoga essas duas coisas e isso é feito de uma maneira até orgânica. Isso eu achei um world building bem feito. Apesar dos dubladores e do elenco norte-americano ser maravilhoso, tem a Lena Headey, né? A Cersei do Game of Thrones, tem o Liam Cunningham, que faz o Sir Davos, a gente tem o Mark Hamill fazendo a voz do Esqueleto, né? O nosso querido Luke Skywalker. Mas não tem como assistir essa série sem ser com a dublagem brasileira, e a gente tem vozes maravilhosas, icônicas, e é um mergulho nessa nostalgia através dessas vozes, porque boa parte das vozes do elenco original retornam aqui. O Orlando Drummond, né, que fazia o Pacato, na verdade é substituído pelo Guilherme Briggs, que já era conhecido até por imitar muito bem a voz do Orlando Drummond. Então a gente tem ali esse retorno das vozes clássicas, o que, né, para minha infância, que cresci assistindo He-Man, é maravilhoso. A série, não satisfeita em matar o He-Man no primeiro episódio, mata também ele lá no último episódio, né? O Adam acaba retornando do mundo dos mortos junto com o grupo, né? Porque ele viu ali que provavelmente o ato dele de tentar salvar a Eternia não tinha dado certo e abdica do seu lugar no paraíso ali com aquele bando de fisiculturistas que são os antigos campeões de outrora. Uma das coisas que eu gosto desse episódio específico, quando ele tá lá no paraíso, é o fato de que o He-Man escolheu a forma do Príncipe Adam, né? Enquanto todos os campeões escolhiam a forma do campeão, né? Eles lá parrudões. Por sinal, uma das coisas que eu gosto mais dessa série é o fato de que, de fato, acontece uma transformação, né, do Príncipe Adam por He-Man, porque ninguém perceber que ele era só o mesmo cara um pouco mais bronzeado era simplesmente absurdo. Aqui a gente tem, né, ele fica bombadão, mas é legal porque mostra essa natureza gentil do Príncipe Adam, em que isso permanece no He-Man, né, e ele escolher manter a aparência dele de Príncipe Adam no paraíso foi um toque legal pro personagem. Pois é, mas no fim das contas a gente tem um final de temporada bem interessante no qual o Esqueleto consegue pegar a Espada do Poder e se tornar ali o mestre do universo, a entidade mais poderosa. Achei isso bem interessante, né, deixa um gancho maravilhoso para a próxima temporada. Eu acho que obviamente eles não vão matar o He-Man, especialmente porque essa primeira parte, né, ela acaba tendo muito protagonismo da Teela, e obviamente, né, a série ainda é sobre o He-Man, e eu acredito que eles vão retomar um pouco mais de protagonismo pro personagem nessa segunda temporada e na jornada para ele recuperar a Espada do Poder, que foi ali, né, roubada, surrupiada pelo Esqueleto. No overall, né, no todo, é uma série ruim, assim, é muito fraco, o texto é muito fraco, mas eu acho que sempre foi, né? E a graça da coisa é meio que essa, ela é divertida mesmo sendo ruim, mesmo cheia de infodumps, meio de movimentos esquisitos, e no fim das contas eu acho que essa coisa de trazer um pouquinho mais de consequência leva, especialmente porque a gente tem um carinho muito grande por esses personagens do passado, e por exemplo chegar aqui na narrativa e você vê os personagens morrendo e você vendo a narrativa tendo alguma consequência, é muito interessante e muito legal. Mas ainda assim não dá pra dizer que é uma mega animação. Eu acho que se sustenta muito mais a coisa pela nostalgia do que por qualquer outro fator.
Mas se você não viu, vai lá ver, é rapidinha, é gostosa, é aquele maravilhosamente ruim. É isso que Mestres do Universo é. Estou ansioso pela próxima temporada e vou me divertir bastante assistindo ela. Se você discorda de mim e acha que a série é muito boa, deixa aqui nos comentários. Se você concorda, deixa também. A gente se vê numa próxima e tchau!